Moçada, a aula de hoje, tá? As fronteiras fechadas vão se tornar aquilo que é o novo normal, tá? A gente sabe que o mundo está em movimento, as pessoas migram, mas a Covid-19 colocou um basta nisso, tá? E a gente está protegendo as fronteiras em todos os países. A questão que vai ficar é o seguinte: depois da pandemia, essas fronteiras vão continuar fechadas, a globalização vai se impor e as fronteiras vão se abrir. Quais são os efeitos dessas fronteiras fechadas? Por que nós estamos fechando? Quais são as determinantes políticas, tá? E como que vai ser um panorama geral em termos de história da humanidade depois desse evento de Covid-19 em relação ao fechamento das fronteiras? Vamos ver os dados então, vamos lá. Quando a gente pensa em fronteiras ou fechamento de fronteiras, que é o tema de vocês dessa semana, a gente vai ter que pensar sobre vários aspectos. O primeiro deles, xenofobia, tá? É uma relação de ódio com o estrangeiro. Quem melhor escreveu sobre xenofobia é um filósofo franco-argelino chamado Jacques Derrida. E o Derrida tem uma teoria muito interessante, que é a teoria da hospitalidade. Quando um estrangeiro é recebido num país acolhedor, por melhor que sejam as políticas de acolhimento, ela é sempre muito violenta, porque esse estrangeiro ele é acatado desde que ele se submeta à cultura do outro. É isso que o Derrida vai chamar de hospitalidade. Então a gente já tem um primeiro impacto num país organizado pela globalização. Todo estrangeiro que viaja em busca de uma outra vida, ou fugindo de uma guerra, ou fugindo inclusive de uma pandemia, ele já tem um primeiro choque, que é uma hostilização em relação à sua cultura, à sua base, aos seus dados, tá? Como se só isso não bastasse, toda vez que há pestes espalhadas pelo mundo, o país supostamente onde essa peste ou essa doença se originou, ele vai sofrer uma série de preconceitos. E aí eu vou lembrá-los, tá? O Waltraub, que é o ministro da Educação do Brasil, fazendo uma brincadeira com o Cebolinha, né, que troca o R pelo L, imitando, portanto, a fala dos chineses para culpabilizar o povo chinês pela disseminação do Covid-19, que não é muito diferente também do Trump, quando fala do Covid-19 como o vírus chinês. Por que isso é grave, galera? Primeiro, em 2014, quando houve a pandemia de cólera, tá? Que veio da África, as pessoas começaram a hostilizar todas as pessoas de origem africana. E isso dificulta pra caramba o tratamento da pandemia, tá? Desculpa, eu falei cólera, é ebola, tá? Isso dificulta pra caramba o tratamento da pandemia. Quem é africano e começa a sentir os sintomas, ele não vai anunciar que está com sintomas. Fica mais difícil das autoridades, inclusive, rastrearem com quem que ele conviveu, por onde que ele passou, quais outras pessoas podem estar infectadas. Então, xenofobia, neste momento associada à doença, é uma das piores estratégias de combate à pandemia de Covid-19. Por outro lado, nós sabemos que o mundo em guerra, tá? Alguns países tendem a fechar as suas fronteiras. Eu vou dar dois exemplos. Os Estados Unidos em relação aos imigrantes da Síria, e o Brasil, tá, em 2018, em relação aos imigrantes da Venezuela. Nós queríamos fechar as fronteiras, tanto que o Brasil saiu do Pacto Migratório da ONU, tá? O problema dessas questões políticas é que, do mesmo jeito que há estrangeiros morando aqui no Brasil, nós temos 3 vezes mais o número de brasileiros morando fora do Brasil. Isso significa, na prática, que se você não recebe países estrangeiros, imigrantes, tá? Se você sai do Pacto Migratório da ONU, você se desobriga a receber estrangeiros, só que ao mesmo tempo você desobriga os outros países a receberem os seus estrangeiros. Então, este pacto migratório em que o Brasil saiu era um pacto que dava diretrizes de bom acolhimento, inclusive, tá, para direcionar estrangeiros, de repente, para países mais interessantes para eles, em relação àquilo que eles já faziam em termos de profissão. Falar sobre migração, gente, antes de mais nada, falar sobre a origem e a formação do Brasil.
Então vocês podem pensar, por exemplo, no Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, em que Oswald de Andrade vai propor que o Brasil é um país interessantíssimo, porque a gente declute a cultura do outro para fazer a nossa própria. Nenhum brasileiro, gente, é um brasileiro raiz, né? A gente é tudo Nutella, ou seja, cada um de nós aqui tem um descendente português, espanhol, francês, italiano, indígena, africano. É muito difícil a gente fechar a questão em relação à xenofobia, porque a nossa origem vai sempre apontar para um país que é miscigenado, tá? A proposta da miscigenação como uma riqueza, ela é própria do Darcy Ribeiro. Foi o Darcy Ribeiro que falou que o Brasil tinha uma coisa extraordinária para poder doar para toda a humanidade, que era a ideia de que nós somos miscigenados e que isso é uma riqueza, a tolerância com o outro, poder conviver com o outro. A questão que vai ficar para vocês agora é o seguinte: é válido fechar essas fronteiras em tempos de Covid-19, tá? Em relação ao imigrante, gente, ao estrangeiro, isso é um dado um pouco equivocado, porque quem está trazendo e levando vírus pelas pesquisas que vocês vão ver, não são os imigrantes que vão em busca de uma vida melhor, muito pelo contrário, são os viajantes eventuais. É o cara que foi passar férias na Itália e na volta trouxe o Covid sem querer, tá? Você fechar a fronteira contra um imigrante ou propor uma política xenófoba, tá? Neste momento de 2020 ele é bem complicado, até porque a economia é globalizada, então vai ficar muito difícil que a gente consiga fazer um Brasil para os brasileiros, tá? Ou América para os americanos, como propõe o Trump. Essa política, ela vai, em algum momento, ela vai ter um dado aí de transgressão, que é justamente a ideia de que hoje, já que a economia ela é global, tá? A balança comercial do Brasil, por exemplo, ela se sustenta pelas commodities, a gente exporta todo o produto do agronegócio e é isso que inclusive financia a nossa economia. Vai ficar muito difícil que a gente feche fronteiras com países que são grandes compradores brasileiros, como por exemplo a China. Então uma política de hostilidade a países estrangeiros, que vocês vão discutir nesse tema de redação, ela a priori, tá, não é uma boa política. Mas eu vou mandar para vocês o texto do Darcy Ribeiro, do Derrida, os textos que falam a respeito dos países que estão fechando fronteiras, como Estados Unidos, a Turquia, que foi a primeira, e o Brasil, que está nessa vertente, tá? E como que os outros países estão recebendo isso. Qual que vai ser o novo paradigma de escalada mundial, tá? A gente vai voltar a uma ideia de nacionalismo xenófobo, ou passando essa pandemia a gente vai conseguir reestruturar a nossa economia, a nossa balança comercial, ainda seguindo a ideia da globalização. Galera, boa redação para vocês!